Se você quer aprender a enxergar mudanças nas empresas antes mesmo dos resultados oficiais aparecerem, este vídeo pode mudar sua forma de investir. Hoje, você vai descobrir como usar a inteligência artificial para antecipar movimentos estratégicos e proteger sua carteira antes do mercado reagir. Eu sou o Nando Riqueza e vou te mostrar um método simples, mesmo que você nunca tenha usado IA. E o melhor, você consegue começar a aplicar ainda hoje, com informações públicas. Use IA para monitorar resultados trimestrais e ajustar sua carteira. Antecipação estratégica, quando a IA enxerga antes do balanço. A maioria dos investidores acredita que precisa esperar o resultado trimestral para entender se uma empresa está melhorando ou piorando. Mas a verdade é que quando o balanço é divulgado, grande parte do movimento já aconteceu. Carlos descobriu isso depois de viver uma situação frustrante. Ele acompanhava uma empresa sólida, analisava os números corretamente e sempre entendia os resultados. Mas o preço da ação já tinha se movimentado antes da divulgação oficial. Ele não estava analisando errado, estava analisando tarde. Foi então que decidiu usar a IA de uma forma diferente. Em vez de pedir análise sobre o passado, começou a pedir interpretações sobre sinais indiretos, pequenas mudanças operacionais que antecedem os resultados. A primeira coisa que a IA passou a observar foram comunicados corporativos, mudanças sutis em linguagem de relatórios, anúncios de investimento, contratações estratégicas e ajustes de guidance. Muitas vezes indicam transformação interna antes de aparecer no lucro. Carlos aprendeu que empresas raramente mudam de direção de forma repentina. Elas deixam pistas. Expansões discretas, redução de projetos específicos, alteração no foco estratégico ou aumento de eficiência operacional começam meses antes de impactar os números. A IA analisava padrões históricos. Sempre que determinada empresa aumentava investimentos em tecnologia, por exemplo, melhorias de margem apareciam 2 ou 3 trimestres depois. Esse tipo de correlação era quase impossível de acompanhar manualmente. Outro ponto analisado foi comportamento setorial. A IA cruzava dados de concorrentes e identificava mudanças coletivas. Quando várias empresas do mesmo setor começavam a ajustar preços ou reduzir custos simultaneamente, isso indicava mudança estrutural no ambiente competitivo. Carlos percebeu que antecipar não significa prever o futuro com certeza, significa aumentar probabilidade observando causas antes das consequências. Ele também passou a acompanhar indicadores indiretos, como crescimento de despesas estratégicas, evolução de produtividade e alterações na geração de caixa operacional preliminar. Esses sinais funcionavam como termômetro da direção empresarial. A grande virada aconteceu quando Carlos parou de perguntar como foi o resultado e passou a perguntar o que está mudando dentro da empresa agora. A IA transformou informação dispersa em narrativa lógica. Ela conectava eventos isolados e mostrava tendências emergentes. Isso mudou completamente sua postura como investidor. Em vez de reagir à notícia, ele passou a entender o contexto que gera a notícia. E algo interessante aconteceu. A ansiedade diminuiu, porque antecipar não exige pressa, exige observação contínua. Carlos percebeu que investidores comuns esperam confirmação. Investidores estratégicos acompanham transformação. No fim, ele entendeu que resultados trimestrais são apenas fotografia. A estratégia da empresa é o filme inteiro, e a IA permite assistir aos primeiros capítulos antes da maioria. No próximo tópico, você vai descobrir quais sinais antecipados realmente importam e quais apenas parecem importantes, mas confundem investidores. Prompts práticos. Engenharia de prompt. Especialista em investimentos. 1. Prompt. Detecção antecipada de mudança estratégica.
Papel. Atue como analista estratégico de empresas listadas, especializado em análise preditiva baseada em sinais qualitativos e quantitativos. Contexto. Quero identificar mudanças estratégicas antes que apareçam nos resultados trimestrais. Tarefa. Analisar comunicados recentes, investimentos anunciados e mudanças operacionais. Identificar sinais antecipados de crescimento, eficiência ou risco futuro. Explicar possíveis impactos nos próximos 2-3 trimestres. Formato. Sinais detectados. Interpretação estratégica. Probabilidade de impacto futuro. O que monitorar nos próximos resultados. 2. Prompt. Antecipação baseada em padrões históricos. Papel. Atue como cientista de dados financeiro especializado em padrões históricos empresariais. Contexto. Quero entender quais mudanças atuais podem antecipar melhora ou deterioração futura. Tarefa. Comparar eventos atuais com padrões históricos semelhantes da empresa e do setor. Identificar precedentes que levaram a melhora ou piora operacional. Criar um mapa de acompanhamento trimestral preventivo. Formato. Padrão histórico. Similaridade atual. Possível consequência. Indicadores a acompanhar. O mercado quase nunca avisa quando uma empresa começa a mudar. Mas investidores profissionais percebem antes, não pelos números, e sim pelos sinais escondidos entre eles. Os sinais antecipados que investidores profissionais enxergam antes do resto do mercado. Carlos não era iniciante no mercado. Já investia há alguns anos, lia relatórios, acompanhava dividendos e acreditava que estava fazendo tudo certo. Mesmo assim, havia algo que sempre o incomodava. Ele só descobria que uma empresa tinha problemas depois que o preço já tinha caído. Numa noite comum, revisando sua carteira, ele percebeu um padrão curioso. As empresas que mais decepcionaram não apresentaram resultados ruins de repente. Na verdade, os números finais só confirmaram algo que já vinha acontecendo silenciosamente. Foi ali que ele começou a entender a diferença entre olhar resultados e observar comportamento empresarial. Investidores profissionais raramente esperam o lucro cair para agir. Eles acompanham sinais antecipados, pequenas mudanças que indicam alteração na direção do negócio antes que apareçam nos balanços. Carlos decidiu testar isso, usando a IA para revisar 3 anos de resultados de uma empresa que ele já havia vendido com prejuízo meses antes. O primeiro sinal apareceu rapidamente. O discurso da gestão havia mudado muito antes da queda no lucro. Antes, os executivos falavam sobre expansão, novos mercados e ganho de escala. Depois, começaram a repetir palavras como eficiência, revisão de custos e reestruturação. Nada parecia alarmante isoladamente, mas a sequência mostrava mudança de prioridade. Carlos percebeu algo importante. Empresas não mudam os números primeiro, mudam a narrativa. O segundo sinal surgiu quando ele analisou investimentos da empresa. O volume investido continuava alto, mas o retorno operacional crescia cada vez menos. Era como acelerar um carro que já não respondia da mesma forma. Profissionais chamam isso de perda de eficiência marginal. A IA destacou essa tendência em segundos, algo que Carlos nunca teria percebido olhando trimestre por trimestre. O terceiro sinal foi ainda mais revelador. Pequenas quedas consecutivas na margem operacional. Nada brusco, apenas décimos percentuais negativos repetidos ao longo de vários trimestres. Sozinho, cada número parecia irrelevante. Juntos, contavam uma história clara. Carlos entendeu então que o mercado costuma ignorar deteriorações lentas porque elas não criam manchetes. Investidores profissionais fazem exatamente o contrário. Eles procuram o que muda devagar. O quarto sinal apareceu quando ele pediu para a IA comparar promessas antigas da empresa com entregas atuais. Projetos anunciados desapareceram, metas foram ajustadas e prazos silenciosamente estendidos. Não era fraude nem crise, era perda gradual de previsibilidade. E previsibilidade é a base dos investimentos em dividendos.
O quinto sinal foi o mais surpreendente. O crescimento continuava positivo, mas a velocidade diminuía trimestre após trimestre. Carlos percebeu que o mercado ainda celebrava crescimento absoluto, enquanto investidores experientes observavam a desaceleração. Foi nesse momento que tudo fez sentido. O objetivo não é prever o futuro com precisão, é reduzir o número de surpresas negativas. Investidores profissionais não vendem em pânico nem compram por euforia. Eles fazem pequenos ajustes antecipados. Diminuem aportes quando sinais se acumulam. Aumentam posição quando melhorias aparecem de forma consistente. E, principalmente, evitam permanecer cegos esperando confirmação tardia. Carlos não se tornou um trader nem passou a acompanhar o mercado todos os dias. Ele apenas mudou a pergunta que fazia. Antes perguntava, o resultado foi bom? Agora perguntava, a direção da empresa está melhorando ou piorando? Essa mudança simples transformou sua relação com os investimentos, porque números mostram o passado, mas padrões mostram o caminho. E quando você aprende a enxergar direção antes da confirmação oficial, deixa de reagir ao mercado e começa finalmente a investir com vantagem silenciosa. No próximo tópico, você vai descobrir como transformar esses sinais em uma rotina prática que praticamente elimina decisões emocionais, mesmo em momentos de queda do mercado. Prompts práticos. Engenharia de prompt. Prompt 1. Detector profissional de sinais antecipados. Atue como um analista profissional de equities focado em investidores de dividendos. Analise os últimos 4 resultados trimestrais da empresa abaixo e identifique sinais antecipados de mudança estrutural antes dos números finais demonstrarem isso. Avalie especificamente mudanças no discurso da gestão, tendência de eficiência operacional, alterações na velocidade de crescimento, consistência entre promessas e entregas, indícios de deterioração lenta. Explique em linguagem simples como se estivesse ensinando um investidor iniciante e classifique cada sinal como positivo, neutro, alerta inicial, alerta relevante. Empresa, nome da empresa. Prompt 2. Radar de decisão antecipada, modelo profissional. Você é um gestor de portfólio institucional. Com base nos dados trimestrais fornecidos, responda: a direção estratégica da empresa está melhorando, estabilizando ou deteriorando? Quais sinais apareceram antes dos resultados financeiros refletirem mudanças? O investidor de longo prazo deveria aumentar aportes, manter posição, pausar aportes ou reduzir exposição. Justifique usando padrões e tendências, não apenas números isolados. Explique de forma didática e prática. A maioria dos investidores acredita que disciplina é força de vontade, mas profissionais sabem que disciplina verdadeira é sistema, e hoje você vai aprender a construir o seu. Como criar uma rotina inteligente com IA que elimina decisões emocionais. Carlos percebeu algo desconfortável depois de alguns meses usando a inteligência artificial para analisar empresas. O maior erro dele nunca foi falta de informação, era excesso de decisão. Toda semana ele abria gráficos, assistia notícias, lia opiniões diferentes e sentia que precisava fazer alguma coisa, comprar mais, vender um pouco, ajustar a carteira, reagir. E quanto mais ele tentava controlar os investimentos, mais ansiedade surgia. Até que, conversando com um amigo que trabalhava em uma gestora, ouviu uma frase simples que mudou sua forma de pensar. Investidor pessoa física decide demais, profissional decide menos, porque segue processo. Aquilo ficou na cabeça dele. Profissionais não acompanham o mercado o tempo inteiro. Eles criam rotinas objetivas que filtram quando agir e quando ignorar o ruído. Carlos decidiu então usar a IA não apenas para analisar empresas, mas para organizar sua própria disciplina. O primeiro passo foi definir frequência. Ele percebeu que empresas mudam lentamente. Resultados estratégicos aparecem trimestre a trimestre, não dia após dia. Logo, acompanhar preços diariamente criava emoção sem gerar vantagem. A solução foi simples: análise profunda apenas uma vez por mês.
A IA passou a reunir automaticamente 3 tipos de informação: resumo dos últimos comunicados da empresa, comparação dos indicadores-chave com trimestres anteriores, identificação de mudanças graduais de tendência. Isso criou algo poderoso: previsibilidade comportamental. Carlos não precisava mais decidir quando olhar a carteira. O sistema já definia o momento. O segundo passo foi transformar a análise em regra. Antes, cada queda gerava dúvida. Agora ele estabeleceu critérios objetivos. Se os sinais estruturais permanecem positivos, continua aportando. Se surgem alertas moderados, pausa novos aportes. Se múltiplos sinais negativos aparecem juntos, reavalia a tese. Perceba a diferença. Ele não reagia mais ao preço, reagia ao contexto. A IA ajudava porque eliminava o viés emocional. Ela comparava dados históricos sem medo, esperança ou ansiedade. Com o tempo, Carlos percebeu algo curioso. Começou a acompanhar menos o mercado e confiar mais no processo. Isso reduziu drasticamente erros impulsivos. Outro benefício apareceu quase sem perceber. Como a análise virou rotina mensal, ele começou a enxergar padrões de longo prazo com clareza maior. Pequenas melhorias acumuladas ficavam evidentes, algo impossível quando observava apenas oscilações diárias. Ele finalmente entendeu um conceito simples: consistência não nasce da motivação, nasce da repetição estruturada. A inteligência artificial não substituiu sua decisão final. Ela organizou o ambiente onde decisões aconteciam. E isso mudou tudo, porque o maior inimigo do investidor não é a falta de conhecimento, é a instabilidade emocional causada por excesso de estímulos. Quando existe rotina, a emoção perde espaço. Quando existe método, a dúvida diminui. E quando a análise acontece em momentos definidos, investir deixa de parecer imprevisível. Carlos não passou a acertar tudo, mas parou de cometer erros evitáveis. E no longo prazo, evitar erros pesa mais do que tentar prever acertos extraordinários. Sem perceber, ele havia feito a transição mais importante da jornada de um investidor. Deixou de reagir ao mercado e passou a operar com um sistema próprio. Agora, pela primeira vez, sua carteira evoluía sem exigir atenção constante, apenas disciplina inteligente. No próximo tópico, você vai descobrir como investidores avançados usam a IA para identificar exatamente quando ignorar o mercado e por que essa habilidade costuma separar quem cresce lentamente de quem constrói patrimônio de verdade. Atenção agora! Se você chegou até aqui, é porque está buscando conhecimento de verdade e não atalhos vazios. Então já se inscreve no algoritmo da riqueza, deixa o like e ativa o sininho agora, porque os próximos conteúdos vão aprofundar ainda mais esse método. E eu quero a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou e o que pode melhorar. Essa troca é o que mantém o canal no mais alto nível. E não esquece da transcrição. Lá tem materiais e oportunidades que não ficam disponíveis para sempre. Conhecimento é poder, mas só para quem age. Prompts práticos. Engenharia de prompt. Prompt 1. Criador de rotina inteligente de investimentos. Atue como um gestor quantitativo especializado em investidores de longo prazo. Crie uma rotina mensal de análise para a empresa abaixo usando inteligência artificial. A rotina deve incluir: quais dados analisar mensalmente, quais apenas trimestralmente, quais ignorar para evitar ruído emocional, critérios objetivos para continuar aportes, pausar aportes ou reavaliar posição. Explique em linguagem simples e prática. Empresa. Nome. Perfil do investidor. Foco em dividendos e longo prazo. Prompt 2. Sistema anti-emocional de decisão. Você é um especialista em comportamento financeiro e análise fundamentalista. Construa um sistema de decisão baseado em IA que reduza decisões emocionais. Crie 1. Checklist mensal automático.
2. Sinais que exigem ação. 3. Sinais que devem ser ignorados. 4. Perguntas padrão antes de qualquer compra ou venda. Explique como aplicar em menos de 30 minutos por mês. Depois de aprender a analisar, antecipar e criar disciplina com o IA, chega o momento mais importante: transformar tudo isso em uma estratégia que continue funcionando pelos próximos anos, mesmo quando o mercado mudar. Encerramento final: quando a inteligência encontra a disciplina. Carlos abriu sua carteira numa manhã comum de domingo. Nenhuma notícia urgente, nenhum movimento brusco no mercado, nenhum motivo aparente para preocupação. E ainda assim, algo era diferente. Pela primeira vez desde que começou a investir, ele não sentia necessidade de verificar preços todos os dias. Meses antes, investir significava ansiedade silenciosa. Ele acompanhava gráficos esperando confirmação, buscava opiniões para validar decisões e acreditava que precisava reagir rapidamente para não ficar para trás. Agora, a sensação era outra: clareza. Ao longo dessa jornada, ele percebeu que a inteligência artificial não servia para encontrar a ação perfeita. Servia para algo muito mais valioso: reduzir incertezas desnecessárias. Primeiro, aprendeu a olhar além dos números finais e enxergar direção estratégica. Depois, descobriu que empresas mostram sinais antes dos resultados mudarem. Em seguida, construiu uma rotina capaz de proteger suas decisões das próprias emoções. E então, veio a maior mudança de todas. Ele deixou de tentar prever o mercado. Passou a acompanhar a evolução. Carlos começou a revisar sua carteira usando uma pergunta simples que a IA sempre destacava: as empresas que você possui hoje ainda são as melhores versões das ideias que você comprou no passado? Essa pergunta revelou algo profundo. Algumas empresas continuavam evoluindo silenciosamente. Outras permaneciam boas, mas já não cresciam com a mesma eficiência. E algumas apenas ocupavam espaço, não por qualidade, mas por hábito. Foi ali que ele entendeu o verdadeiro significado de investir no longo prazo. Longo prazo não é manter tudo para sempre, é manter aquilo que continua melhorando. A inteligência artificial ajudava mostrando tendências, comparando históricos e identificando mudanças graduais que o olhar humano normalmente ignoraria. Mas a decisão final continuava humana. E essa combinação, análise fria com consciência estratégica, transformou sua relação com o dinheiro. Ele já não buscava acertar o momento perfeito, buscava consistência. Percebeu também que crescimento patrimonial raramente acontece em grandes decisões dramáticas. Ele nasce de pequenos ajustes feitos no momento certo, quase invisíveis no curto prazo. Como podar uma árvore para que cresça mais forte. Sem perceber, Carlos havia atravessado todas as etapas que a maioria dos investidores leva anos para entender. Informação sem método gera confusão. Método sem disciplina gera inconsistência. Disciplina com inteligência cria evolução previsível. Agora, sua carteira não dependia de motivação ou sorte. Dependia de processo. E processos bem construídos sobrevivem a crises, euforia e mudanças econômicas. Ao fechar o computador naquele domingo, ele percebeu algo simples, mas poderoso. O mercado continuaria imprevisível, mas ele já não precisava ser. Porque quando você aprende a observar direção, antecipar sinais e agir com rotina, investir deixa de ser tentativa e passa a ser construção. Essa não foi apenas uma série sobre inteligência artificial. Foi sobre transformar a forma de pensar como investidor. E toda transformação verdadeira cria naturalmente o próximo passo. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz e que separa carteiras que apenas crescem daquelas que aceleram o crescimento. Se suas melhores empresas continuam evoluindo,
Quando exatamente você deve ajustar os pesos da carteira sem destruir seus resultados? Na próxima temporada, Rebalanceamento e Crescimento, começaremos o vídeo 21, onde quando e como rebalancear sua carteira com inteligência, você vai descobrir por que rebalancear cedo demais pode frear sua riqueza. Por que rebalancear tarde demais aumenta riscos invisíveis. E como usar IA para encontrar o ponto ideal de ajuste sem adivinhação. Porque investir bem é escolher boas empresas, mas crescer de verdade é saber quando reorganizar o jogo. Prompts práticos, engenharia de prompt. Prompt 1. Diagnóstico final da carteira. Atue como um gestor profissional de portfólio focado em crescimento consistente. Analise minha carteira considerando evolução estratégica das empresas, consistência dos resultados, tendência de eficiência operacional, risco crescente ou decrescente. Classifique cada ativo em manter, aumentar gradualmente, monitorar, preparar rebalanceamento. Explique em linguagem simples para investidor iniciante. Carteira. Inserir ativos. Prompt 2. Preparação inteligente para rebalanceamento. Você é um estrategista quantitativo especializado em rebalanceamento de carteiras. Crie um modelo de decisão que responda: quando não rebalancear, mesmo após alta forte? Sinais que indicam concentração saudável. Sinais que indicam risco excessivo. Frequência ideal de revisão usando IA. Construa um checklist objetivo aplicável em menos de 20 minutos. Perfil: investidor de dividendos e longo prazo. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!